Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Nem precisa ser ano de eleição, viu? O que a gente escuta por aí é de desanimar. Muitos jovens desinteressados pela política. Logo a política, que pra gente é uma das ferramentas mais dignas para mudar uma realidade, para mudar uma sociedade. Hoje, são muitas as causas que afastam a nossa juventude da batalha por ideais políticos, mas nem sempre foi assim. Afinal, por que será que isso se perdeu? Então vamos saber a opinião de um dos parlamentares mais novos que já ocuparam uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa. O sindicalista Alcides Carlos Bianchi foi deputado estadual constituinte e defendeu os movimentos populares e sindicais. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias, é uma honra. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Bom, um dos parlamentares mais novos, com menos de 30 anos, né? 20 e poucos anos, o senhor já estava aqui. 28 anos. 28 anos. Isso. Nós assumimos em 1989, diante da suplência que adquirimos com a eleição de 86. Aí, na medida em que foram eleitos 3 parlamentares da bancada prefeitos, né? Luiz Erundina, Thelma de Souza e José Machado, e nós éramos um dos 3 suplentes que assumiu em plena Constituinte. E nessa Constituinte era sim o mais novo? Com certeza. O caçula. O caçula. Não, e aí discutindo um assunto tão importante com pessoas bem experientes, eu acredito, e mais velhas. Com certeza, e com quem aprendemos muito, né? Obviamente. Quando assumimos em 89, a discussão da Constituinte já estava posta. E nós pegamos, como podemos dizer, o bonde andando. Aí tivemos que acertar a cadeira, ajeitar as coisas para poder... Não deu nem tempo de assimilar muito, teve que chegar e já... Já assumir. E já fazer. Com certeza. Né? As comissões, a discussão do anteprojeto, tudo o que estava no roteiro da Constituinte. Bom, a gente vai falar bastante dessa questão da participação do senhor na Constituinte, mas eu queria voltar um pouquinho lá atrás e queria saber como é que foi essa introdução mesmo na política, um pouquinho do que a gente falou na abertura, como é que um jovem se interessou por esse assunto. Muitos deputados contam pra gente que às vezes o pai já era político, já era senador, enfim, já tem aquela coisa de família. Como é que foi no caso do senhor? Não tinha nada de família, né? Na verdade, nós... iniciamos por conta da origem, né, obreira, da qual nós fizemos parte. Era operário metalúrgico, estudante, e estávamos assim antes do início da abertura política no país. Então participamos de vários grupos de discussão, inclusive nos sindicatos. Né? Isso em Indaiatuba? Em Indaiatuba. Como era muito próximo, Indaiatuba é muito próximo de Campinas, o sindicato ao qual pertencíamos tem base central em Campinas e a categoria se espalhada por 9 cidades. Então a nossa participação se deu início aí. Quer dizer, é meio natural, sindicato, política, assim, naquela época era muito natural? Era muito natural porque era o início, inclusive, da discussão da fundação de um partido político, da fundação de uma central sindical, e nós tivemos a oportunidade de participar de toda essa discussão, de todo esse debate, da importância que isso tinha, tanto para o movimento sindical como para a questão política no geral, né? Bom, e o cenário político do Brasil, qual que era? Já era uma ditadura repressiva? Isso, mas em fins, porque já tinha uma certa abertura na discussão nesse sentido. Ela já estava se esgotando, né, caminhando para a abertura política do país. Foi isso que nos deu a oportunidade, inclusive, desta participação, né? Mas, apesar disso, deputado, o senhor poderia estar na faculdade, fazendo outras coisas e não ligado a um movimento que tentava criar um partido, que tentava mudar uma realidade. Eu queria entender por quê. Por que o senhor estava lá? Exatamente pelo fato de iniciar muito cedo na categoria metalúrgica. Eu comecei a trabalhar formalmente como metalúrgico aos 13 anos de idade, né? Então, na medida em que estávamos numa fábrica, apareceu a questão do sindicato, e até por questão de direitos, né, dos trabalhadores, nós começamos a participar a partir disso. Foi onde nos abriu o leque para essa discussão política.
quais eram os direitos, o que nós pretendíamos a cada campanha salarial, a cada ano, uma discussão de direitos sobre a categoria. Foi aí que nós nos inserimos nessa discussão. Evidentemente, ainda nesse período inicial, estudando, né? Eu deixei os bancos escolares quando entrei para a direção sindical. Isso ocorreu em 1984. Então acontecia tudo muito junto. Muito rápido, né? 84, a campanha das diretas, né? Nós já em 78 discutimos a oposição sindical metalúrgica em Campinas, disputamos em 81 a primeira eleição que nós disputamos para o sindicato foi em 81, saímos derrotados. Em 82, nós já disputamos em Indaiatuba, porque ajudamos a fundar o Partido dos Trabalhadores, da qual eu presidi o diretório por 4 mandatos, e disputei, antes de concorrer a uma cadeira na Assembleia, eu disputei como vice-prefeito também do município de Indaiatuba. Quer dizer, o sindicato foi mesmo o berço da política, apesar de ter chegado muito novinho aqui. Com certeza. Foi através do movimento sindical e aí depois dos movimentos populares é que nós chegamos aqui à Assembleia. E como é que foi essa escolha de chegar, de se candidatar a deputado estadual? Foi num consenso? Porque o senhor também era o mais novinho, acredito, um dos mais novos, né? Pelo fato de estarmos presidindo um partido político à época, aí o PT já estava formado. Já estava formado, né? Nós ficamos lá por 3 mandatos de diretório, 3 ou 4 mandatos. Depois assumimos a Central Única dos Trabalhadores, né? Em 86, ficamos até 87. O senhor foi vice-presidente? Vice-presidente da CUT estadual de São Paulo. E havia uma discussão da necessidade de também se disputar uma cadeira à Assembleia. Foi quando o movimento, que fazíamos um grupo de discussão denominado Fórum do Interior, onde discutimos a possibilidade de lançar uma candidatura, o qual o meu nome foi colocado. Aí sim, a época foi de consenso. Então, como o senhor já vinha nesse caminho natural, não foi de assustar, de pensar, vou concorrer para a Assembleia, assim, foi natural mesmo? Não diríamos tão naturalmente, né? Não podemos dizer tão naturalmente, até porque, considerando a idade, considerando os compromissos, a responsabilidade... porque já eram grandes. Sim, nós não almejávamos pessoalmente, nem imaginávamos a possibilidade da disputa, muito menos de assumir, né? Então, nos pegou, de certa forma, tanto a candidatura quanto a assumir a vaga, foi uma certa surpresa. Como é que foi, assim, como é que foi tomada essa decisão? O senhor lembra ainda desse dia, do que passava na cabeça? O fato é que quando este grupo de discussão política dentro do Partido dos Trabalhadores decidiu lançar a candidatura, foi uma primeira fase. Aí foi uma discussão de colocarem vários nomes. Vários nomes à mesa. Até se afunilar ao meu nome. Aí o meu nome foi colocado diante da experiência partidária que eu já tinha. Um jovem experiente. Que eu já tinha à época, até por conta de presidir o partido político, ter disputado como vice-prefeito na cidade. Foi quando foi colocado o nome, né? Então essa discussão foi cerca de 1 ano, mais ou menos. Ela foi longa. Foi longa. Então deu para processar devagarzinho. Deu. A campanha foi algo inédito na nossa vida, né? Não dá para imaginar uma campanha daquela época comparada a uma campanha de hoje. Por causa nem do ponto de vista econômico. Do financeiro, né? Isso que eu ia perguntar. Muito menos do financeiro, mas também da forma que se fazia. Tanto é que a nossa campanha se reduziu a Campinas, Indaiatuba, as cidades ali muito próximas da região, hoje região metropolitana de Campinas, né? E percorrendo tudo ali, a pé. Todas aquelas cidades. Pelo fato de sermos metalúrgicos, a nossa dobrada principal à época foi com Lula. Com o ex-presidente Lula. Exatamente, Lula candidato a deputado federal e eu candidato a deputado estadual. A dobradinha. A dobradinha com o slogan Um Passo Adiante. Um passo adiante no sentido de, olha, caminhamos até aqui, ganhamos o sindicato, estamos fazendo a luta sindical, iniciamos um partido político, precisamos dar mais um passo. Precisamos de uma representação política.
tá? Para refletir as conquistas daquele período, né? E inserir exatamente o movimento sindical e popular no Poder Legislativo Estadual. Essa foi a primeira fase. Aí, passadas as eleições, ficamos na suplência e continuamos trabalhando. A surpresa de assumir a vaga se deu porque nós estávamos coordenando a campanha eleitoral em 88, para prefeito na cidade, e nunca se podia imaginar, apesar de achar a possibilidade de eleição dos candidatos à época que eram deputados estaduais, tinham a possibilidade de serem eleitos, a prefeito. Isso, serem eleitos prefeitos, mas não imaginavam, até pelo fato de estarmos na terceira suplência à época, né? Aí, em plena apuração, é que eu fui informado por um jornalista local de que ele estava acompanhando a apuração estadual e fez as contas, né? E me informou, olha, há a possibilidade do senhor assumir. Eu, a princípio, não dei muita bola, porque estava preocupado com a eleição local. Aí depois o fato foi consumado. E foi uma boa eleição local para o PT? Com certeza, né? Com certeza. Uma cidade pequena à época, né? E com essa representação, ter alguém, morador, sindicalista local, foi importante também. Eu digo também porque elegeu muitos prefeitos. Sim, sim, com certeza. Né? 3 deputados estaduais foram eleitos prefeitos, né? Naquela época. E aí o senhor chegou? Aqui? Chegamos aqui. Né? E a primeira impressão? Foi de recuo. Né? Algo... Que é isso, meu Deus? Onde estou, né? Onde estou, isso aqui... Imagino. É um poder legislativo. Não só pelo prédio. Aliás, eu comentava com o deputado Tom Cafalsetti que até hoje eu não conheço toda a Assembleia, não deu tempo. Né? Todos os labirintos da Assembleia Legislativa, do espaço físico. Mas nós somos bem acolhidos, os 3 suplentes, né? O deputado Zé Mentor, o deputado Francisco de Souza e eu, bem acolhidos pela bancada, que nos colocou ao par das discussões. Que já estava em sintonia. Exatamente. E nos inseriu aqui na discussão. E nós aproveitamos esse espaço para poder continuar trabalhando. E foi logo na sequência a questão dos trabalhos da Constituinte ou teve um intervalinho? Não, foi exatamente no ano de 89. Já começou. Já a partir do anteprojeto em discussão, nós já iniciamos os trabalhos discutindo as emendas a esse anteprojeto e depois nos inserindo nas comissões, né? Eu participei da comissão de sistematização, né? E acho que da ordem econômica e social também. Mas o maior espaço de debate nas comissões da Constituinte se deu nessa comissão de sistematização. Porque caía tudo ali. Caía tudo ali. Né? Como é que foi essa questão? Porque eu já entrevistei vários deputados aqui que chegaram com vários ideais, vários projetos, e viram que na prática não era bem assim, não conseguiam transformar aquilo em projetos de lei, até pela própria normatização mesmo da casa, né? Pela definição de poderes da instituição, e ficaram um pouco frustrados, às vezes achando que poderiam ter feito mais. No caso do senhor, já chegou podendo fazer, né? Que a Constituição abria essa possibilidade. Eu acho que o que mais nós podemos tirar da Constituição Paulista foi o debate político interno, toda a discussão, né? O fato de envolver todos os deputados na mesma discussão dos mais variados assuntos e considerando as propostas individuais, de grupos, dos movimentos, nós tivemos a oportunidade de inserir esse debate. O que nós podemos tirar disso tudo, de mais rico na Constituinte, foi a possibilidade de trazer o debate, de trazer grupos interessados aqui dentro da Assembleia para fazer esse debate, inclusive. Abrir a Assembleia para o movimento social, popular, sindical, trazer as suas reivindicações, os seus anseios aqui. E a partir disso, nós abrimos esse debate, essa discussão. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse convite que vocês fizeram nessa época da Constituinte no próximo bloco? Pois não. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais memórias do Poder Legislativo. Não sai daí, até já!